Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre 3 personagens da Palavra de Deus. Eu sei, já estudamos o livro de Daniel, mas esses 3 amigos de Daniel estão inseridos lá. Eles fizeram parte do primeiro desterro, quando houve o desterro caldeu, o exílio caldeu, e eles foram levados nesse primeiro lote de escravos, e eles estavam juntos com Daniel. Veja, esses homens, jovens, vou ler o versículo de número 3 do capítulo de número 1 de Daniel. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que receberam outro nome. O eunuco lhes pôs outros nomes a saber: a Daniel, Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego. E resolveram então firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem os vinhos, e então pediram ao chefe dos eunucos, aquele que estava encarregado de tomar conta dos 4, que fizessem um teste, que dessem a ele apenas legumes, uma receita, aliás, uma dieta de legumes e água, e depois comprovasse durante 10 dias quem estaria mais bem apresentado. E eles fizeram isso. Então veja, ele atendeu, versículo 14, e os experimentou 10 dias, no fim dos quais a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então aqui começa a história e a jornada desses homens de Deus. Sobre Daniel já falamos, eu queria focar mais sobre os 3 amigos de Daniel, que são, na verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nome que eles receberam lá, que são mais conhecidos aqui por nós. Veja, a incredulidade do povo com relação ao mundo espiritual, a Deus e toda a sua revelação, ela não é coisa nova. Aliás, sempre foi coisa muito antiga. Nos dias lá de Daniel, nos dias do exílio babilônico, o povo já era assim, exílio caldeu, perdão, já era assim, com uma diferença. Havia também homens que viviam desta fé. Então, nós vamos encontrar lá 2 grupos de pessoas que acreditavam em Deus e outros que acreditavam de outra maneira, de outra forma, de modos e maneiras sobrenaturais completamente divergentes da palavra de Deus. Esses amigos, 3 amigos de Daniel, foram exilados, estavam ali obrigados a prestar serviços ao rei, mas se mantiveram fiéis naquilo que eles acreditavam, dizendo que as coisas não são relativas, elas são absolutas, e os absolutos da palavra de Deus, eles se mantêm a despeito de qualquer circunstância, de qualquer situação, de qualquer pessoa. É isso que nós precisamos também estabelecer e acreditar. Havia este rei que acreditava em alguma coisa e, por certo, pensava também estar fazendo a coisa certa. Ele tinha sua maneira de viver, de acreditar. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, capítulo 3, versículo 1, perdão. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. É exatamente isto, ele acreditava nisto. E ele disse, no versículo de número 5, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita e de foles, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Havia então estes 2 mundos, essas 2 ideias, sem comprovação da verdade. E até o momento, 2 realidades estavam ali
se confrontando. É sempre assim, sempre foi assim e sempre será. Também aqui há de ser em nossa vida diária. Nós temos a verdade advinda do Evangelho, da pessoa de Cristo Jesus, e outros mantêm a sua própria religião e a sua maneira de crer. Qual é, na verdade, a certa? É isto que nós vamos encontrar aqui nesta narrativa. Os três amigos precisavam mais do que palavras, mais do que discursos, mais do que argumentos. Agora eles precisavam de ação, de decisão, de prática. Veja o versículo de número 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. São eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Agora eles vão encontrar-se com um confronto não só de ideias, mas agora são pessoas que, assumindo suas posições e ideias, se levantam contra eles. De um lado, o rei e suas ordens, suas convicções; do outro lado, a fé inabalável desses três homens. Então Nabucodonosor lhes disse, verso 14: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro e todos aqueles instrumentos, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja, agora eles estão em pleno confronto. Alguém poderia dizer, talvez se fosse mais fácil prostrar-se, fazer de conta que adorava. Como disse o reverendo Nelson numa palestra, numa certa ocasião, ele disse, quem sabe eles pudessem dizer, meu cadarço aqui desamarrou, e na hora que tocassem, abaixasse, fazendo como se não ficasse dentro daquela multidão, só os três em pé. Talvez outra coisa desse uma desculpa qualquer, o joelho que dobrou, algo que caiu, e eles ali não estivessem tão visivelmente manifestando a sua posição. Talvez fosse melhor eles vivos, eles seriam mais úteis no trabalho do Senhor. Já estavam colocados em cargos de confiança, e por que não ali pregar o Evangelho, tomando conta da sua vida, escondidos e protegidos em suas rotinas, pudessem ali levar a glória do Senhor. Alguém poderia dizer, isso talvez fosse mais fácil, talvez eu e você fizéssemos exatamente isto, mas não. Para aqueles homens que norteavam todos os seus atos, e não simplesmente uns ou alguns, isso seria impossível e ilógico de se fazer. Eles não tinham, irmãos, uma vida de brincadeiras. Eles não estavam ali para brincadeiras. A coisa era muito séria, havia seriedade em tudo. Diante daquele fato deles serem obrigados a adorar a estátua, eles entenderam completamente os fatos que estavam acontecendo e conseguiram isso através de uma leitura de fé. Leram tudo aquilo que estava acontecendo, interpretaram e entenderam. Não eram simplesmente pessoas que estavam se levantando contra eles. Eram princípios, eram propósitos, desígnios, eram opiniões, eram certezas, convicções, que agora poderiam ser abaladas, diluídas, destruídas. Então, não faziam isto, tomando de vez em quando algum mandamento do Senhor a sério, e depois outros eles levavam mais ou menos, como se de vez em quando, algumas vezes sim, outras vezes não. Não, eles não eram desta maneira. Tudo o que eles faziam, tudo o que esperavam que eles fizessem como jovens, filhos de Deus, filhos do Altíssimo, deveria manter a mesma linha, o combinado, e é isto que eles entenderam. E por isso eles disseram, veja no versículo de número 17, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quer dizer, não temos que dar satisfações. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, morreremos. Mas mesmo assim, continuará aqui valendo o princípio de que só o Senhor merece ser adorado. E não adoraremos outros, mesmo que isto custe nossas vidas.
ali já estava a vitória evidenciada. Independente de qualquer consequência, boa ou ruim, eles se manteriam fiéis. Isto, meus amados, é vida de fé. Não depende de condições favoráveis ou não. Veja, não houve trocas, não houve comércio, não houve acertos, não houve combinados, contratos antes. E o rei percebeu exatamente isto. Veja o verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Nem ele, nem o rei poderia esperar tamanha convicção. E por isso tornou-se um rei irado. Ficou abalado, ficou perplexo, foi tomado de grande surpresa. O mundo não suporta uma fé autêntica, legítima, e se pudesse, o mundo acabaria com a nossa fé. É isto exatamente que nós vamos escolher e ver aqui. Talvez você esteja pensando, bem, eu não serei colocado à prova, nunca fui colocado à prova, eu talvez não tenha que estar diante da morte para poder optar e dizer que devo seguir ao Senhor ou segui-lo até a morte. Mas o Senhor espera que nós o sigamos até a sua volta, em toda a nossa vida. Às vezes não somos testados para que sejamos levados ao limite, até com o risco de morte, porque talvez não tenhamos nem em vida ainda tido o privilégio de viver para o Senhor. É muito fácil, às vezes, alguém dizer, se eu tivesse que morrer, eu morreria como esses 3 se apresentaram. Mas eles só receberam o privilégio, e é bom saber disto, que só receberam o privilégio de quase morrer pelo Senhor Jesus Cristo, porque já estavam convivendo com Cristo Jesus. Veja você alguns aspectos, algumas características daqueles homens que morreram pela causa de Cristo. Se há ali algum deles que porventura não tenha já, de maneira anterior, vivido para Cristo. Por isso receberam o privilégio de morrer por Cristo Jesus. É isto que nós precisamos e devemos entender. No final, a revelação de todo este episódio acaba sendo a grande evidência. Não foram eles movidos por ideias positivas, possibilidades, condições, mas eles se basearam na sua fé no Deus vivo, o Deus que pessoalmente quer, apesar de todo o seu poder, se levantar e nos atender em nossas necessidades. É Ele quem continua conosco. E veja o que aconteceu no verso de número 25. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara por eles. Então falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Eles tinham certeza que estavam na companhia do Senhor Deus. E foi preciso que aqueles homens que lançaram o rei e seus oficiais, que lançassem estes homens ao fogo para que lá pudessem ver e constatar que a presença do Deus Altíssimo estava com aqueles homens. O 4º homem era o próprio Jesus. Já estava com eles, passeando no meio do fogo, trazendo vida e libertação. Talvez estes homens, esses 3 grandes heróis da fé, não chegaram a ver o 4º homem, mas o rei viu. E é isto que importa.
Talvez a gente não veja Cristo Jesus vivendo, convivendo conosco, mas o mundo verá e vai crer no seu poder. É exatamente esta a lição que devemos ter aqui. Veja, temos dois grupos de pessoas e de homens neste mundo. O primeiro grupo crê em Deus e acredita que Ele participa de todas as suas ações e Deus vai preservá-los. E Deus está conosco. O outro grupo, Deus foi deixado e tem sido deixado de fora de seus planos e nunca talvez venham a reconhecê-lo. Por certo, o grande privilégio é para esse primeiro grupo, que tem o Senhor Jesus. Somos nós, a igreja aqui representada, Cristo Jesus, no quarto homem, o anjo, aquele que tinha o aspecto dos deuses, passeando com eles no fogo tranquilamente, guardando, preservando, acompanhando-os. Que assim seja, que a nossa fé seja, que a nossa vida seja uma vida de fé e que as pessoas possam enxergar em nós, apesar de circunstâncias, pessoas, fatos, tempos, ocasiões e épocas, que Cristo está conosco e que a nossa fé é tão somente depositada e dirigida a Ele. Vamos orar. Pai de amor, tem misericórdia de nós que vivemos esta carreira de fé, nós que ainda estamos aguardando a vinda de Cristo, a vinda pessoal de Cristo, porque em Espírito Ele está conosco, vive dentro de nós, está conosco o tempo todo. Dá-nos esta certeza absoluta para que possamos dirigir nossas vidas segundo suas orientações, para que possamos fazer absolutamente tudo de acordo com a sua vontade, para que vivamos segundo o teu inteiro agrado, ó Pai. Que seja assim, que possamos também dar esse testemunho ao mundo. Leva-nos em tua graça, misericórdia e bondade, para onde quiser levar-nos, e nos dê a oportunidade de viver pela fé para ti. Em Cristo Jesus oramos, esperamos e pedimos. Amém.